Bom dia, nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Pessoal, vamos continuar trabalhando o capítulo que trata sobre a chamada Guerra Fria. É um período muito longo da história e vamos ver a Guerra Fria hoje, no primeiro momento, com relação à guerra chamada Guerra da Coreia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é um período de 1950 a 1953. Nesta Guerra da Coreia do Norte e Coreia do Sul, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia ela foi ajudada pela a Rússia, a União Russa Socialista Soviética e pelos Estados Unidos da América, porque eles conseguiram libertar do domínio japonês a Coreia. Então, os Estados Unidos e a URSS têm esse grande feito. Pois bem, com isso, nós sabemos que durante a Guerra Fria foi um período de disputa da União Russa Socialista Soviética e dos Estados Unidos da América, uma disputa de socialismo e de capitalismo. E claro, como os Estados Unidos e a União Russa Socialista Soviética tinham conseguido libertar a Coreia das mãos do Japão, então eles também começaram a disputar essa região. Então, de 1950 a 1953, a Coreia vai passar pela chamada Guerra da Coreia e vai haver uma divisão territorial. De um lado fica a chamada República Popular Democrática da Coreia do Norte, e essa República Popular Democrática da Coreia do Norte, ela é influenciada, fica sob a influência soviética, ou seja, da URSS, e por outro lado tinha na parte sul a chamada República da Coreia do Sul, sob a influência do capitalismo, do sistema capitalista. Pois bem, então aí se divide a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Norte socialista, a Coreia do Sul capitalista. Então, com esta realidade, então há uma divisão das duas Coreias e que, embora a Guerra Fria tenha terminado no ano de 1991, gente, até hoje existe a divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que vivem em pé de guerra. Se bem que nos últimos tempos tem havido uma certa paz, entre aspas. Pois bem, nesse período, gente, de Guerra Fria, vai existir a chamada coexistência pacífica. O que é essa coexistência pacífica? É um período da história que, após a morte de Stalin, Nikita ele foi eleito dentro da União Russa Socialista Soviética e também houve eleições nos Estados Unidos da América. E começou a surgir o debate sobre a ideia de desarmamento nuclear. Porque você sabe muito bem que durante a Guerra Fria, os países Estados Unidos da América e da União Russa Socialista Soviética, então os Estados Unidos e a União Russa Socialista Soviética, eles não se enfrentaram de forma bélica. Por que não se enfrentaram de forma bélica? Porque os dois países, eles tinham plena consciência do poder nuclear que eles tinham. Então a ideia era implantar o socialismo e o capitalismo, porque havia um medo de que pudesse se estourar uma terceira guerra mundial. Entendem? Então, com isso, vai existir a chamada coexistência pacífica, em que eles têm plena consciência que ambos os países têm armamento suficiente nuclear para acabar com a humanidade. Então, a disputa é tecnológica, a disputa é ideológica, para mostrar ao mundo qual seria o melhor sistema a ser implantado, se o capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América ou o socialismo liderado pela União Russa Socialista Soviética. E daí a Coreia tem essa divisão. Foi dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte apoiada pelos socialistas e a Coreia do Sul liderada e apoiada pelos Estados Unidos da América com o capitalismo. Tá certo? Pois bem, gente, com isso, eu vou terminando mais uma aula nossa sobre Guerra Fria. Na aula de amanhã, nós vamos continuar ainda sobre a Guerra Fria, só que daí a Guerra Fria com o Vietnã, tá bem? E na aula de hoje a gente termina com a Guerra Fria, essa disputa da Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
como atividade para hoje, certo? A atividade de hoje é, eu quero um resumo das páginas 201 a 204, que é desta aula de hoje. Faça o resumo e mandem para mim ainda hoje, porque é a atividade de hoje de vocês, tá bom? No mais, se cuidem e até amanhã, se Deus quiser.